Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. No vídeo anterior falamos sobre Guerra Fria e hoje vamos falar sobre um determinado momento da história que foi extremamente essencial para um período da história que vivemos hoje, que é chamada de Idade Contemporânea. Este período é chamado de Idade Moderna. O período da Idade Moderna surge após a queda do Império Romano contra as tropas de Constantinopla. Assim, surge um novo período chamado de Idade Moderna. A Idade Moderna ela é marcada pelo rompimento do qual a igreja, naquela época, era extremamente uma das maiores forças, tanto políticas, tanto econômicas da época. E ela começa a perder força por meio dos ideais de pensadores considerados iluministas, no qual valorizava que a principal forma de estudo deveria ser baseada por meio do estudo da ciência. Assim, começaram a ganhar espaço grandes pesquisadores que faziam experimentos científicos. Assim, as práticas de alquimia, as práticas científicas começaram a ganhar espaço e também os movimentos relacionados à arte, chamados de movimentos renascentistas ou renascentismo. Por meio da ciência, a igreja perde o seu espaço e os experimentos científicos, principalmente feitos por Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, começam a ganhar espaço, no qual eles afirmavam, através de seus estudos, que a Terra girava em torno do Sol e o Sol é considerado o centro do universo. Assim, os pensadores da igreja consideraram um absurdo. Poxa, como que o Sol está no centro do universo e a Terra gira em torno do Sol? Pois, para eles, a Terra era o centro do universo. Essa teoria é chamada de teoria geocentrista ou geocentrismo. Mas, por meio dos estudos, por meio desta experimentação científica, Galileu Galilei e Nicolau Copérnico conseguiram provar que o Sol era o centro do universo e a Terra girava em torno do Sol. Essa teoria foi chamada de heliocentrismo. Mas eles conseguiram comprovar essa teoria, mas foram extremamente perseguidos pelos estudiosos da igreja e no qual tiveram que partir para outros territórios, ou seja, foram expulsos. Também, na Idade Moderna, outros estudiosos, principalmente membros que eram considerados membros da Igreja Católica, começaram a fazer certas denúncias contra determinadas práticas da igreja. E estas denúncias fizeram com que tivesse o surgimento de novas religiões. Essas novas religiões, através dos estudos de Martinho Lutero, através das suas teses, deram início ao chamado protestantismo. E através dos estudos
de João Calvino deram início a uma nova religião chamada de calvinismo. Depois, por meio também de seus estudos, também deram início a outra religião chamada de anglicanismo, que era extremamente defendida pelo rei da Inglaterra, Henrique VIII. Assim, a igreja, vendo que estava perdendo um grande número de fiéis por conta dessas novas religiões, fizeram uma espécie de perseguição contra estes membros destas religiões, ao qual convocaram a população a lutar contra o surgimento dessas novas religiões, e quem era contra aos ensinamentos católicos eram mortos. E esta perseguição foi chamada de Cruzadas, ou também a Santa Inquisição, onde membros envolvidos por meio das práticas religiosas lutavam contra a propagação dessas novas religiões, mas por meio de mortes, por meio de guerras. Assim, a igreja, vendo que estava perdendo um número grande de fiéis, propôs no Vaticano, na cidade de Roma, um novo documento. Este novo documento fazia uma espécie de revisão. Vamos revisar as nossas práticas. E essa revisão foi chamada de Contra-Reforma. Também foi na Idade Moderna que tivemos o surgimento de uma nova classe social, que eram os antigos camponeses, que trabalhavam para os senhores feudais na Idade Média e, através das revoltas camponesas, começaram através dessas revoltas, no qual se debandaram para outras terras e começaram um novo modelo econômico. Este novo modelo econômico se baseava entre a troca de mercadorias entre os proprietários das grandes riquezas e entre a nobreza daquela época. Essa troca de mercadorias, no qual eram feitas através de feiras livres, que deram origem às primeiras feiras, eram chamadas de mercantilismo. E através das práticas mercantilistas, através destes novos modelos econômicos, surge por meio deles uma nova classe social, que dá origem à chamada burguesia. Isto também dentro da Idade Moderna. É também na Idade Moderna que, por meio do mercantilismo, os reinados, principalmente de Portugal e de Espanha, começam a desenvolver um período chamado de grandes navegações, onde os membros da coroa, tanto portuguesa quanto espanhola, convocam certas pessoas em busca da exploração de novos territórios, sendo que, através de um determinado documento chamado de Tratado de Tordesilhas, em 1492, Portugal e Espanha fazem uma espécie de divisão. Vamos dividir as terras que iremos explorar. Assim, Portugal ficou um pouquinho descontente, pois ela apenas pôde dominar apenas uma parte da América, ao qual chamamos de Brasil. E a Espanha ficou com o resto de todo o território para dominar. Assim, Portugal
juntamente com Pedro Álvares Cabral, em 1500. Invadem as terras brasileiras e exploram. O principal membro valioso, que era uma árvore, no qual tinha dentro desta árvore uma coloração vermelha, e através dessa coloração, dessa pigmentação, de uma árvore chamada pau-brasil, que exploram dessas riquezas, e toda essa riqueza é mandada para a coroa portuguesa. E a Espanha domina o restante do território da América Central, parte da América do Norte, que é atual México, e dominam esse território, roubam as riquezas, principalmente pedras preciosas e o ouro, dos territórios, que eram chamados dos territórios incas, dos territórios maias e também dos astecas, onde, através dessa exploração, fazem com que toda essa riqueza seja roubada e levada para o território europeu. É também na Idade Moderna que surgem os primeiros modelos de universidades e os primeiros modelos de escolas, no qual a escola, naquela época, eram apenas dominantes para os membros da coroa, os membros da nobreza e também para os membros da burguesia, no qual a camada mais pobre, a população mais pobre, ainda não tinha acesso à educação, ainda não tinha acesso aos meios de conhecimento, no qual estes primeiros modelos de escola, os primeiros modelos de estudo, eram desenvolvidos apenas para os membros da burguesia, as castas mais evoluídas, e também os membros da nobreza. Eles ainda tinham o poder do estudo. Mas o que marca o fim da Idade Moderna? O que marca o fim da Idade Moderna, o início da Idade Contemporânea, são a invasão das tropas francesas, no qual Inglaterra e França lutavam em busca da dominação deste território, sendo que a Inglaterra partia com as suas tropas para a França e a França, com o domínio da monarquia de Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, juntamente com Napoleão Bonaparte, que depois derruba o império, essa monarquia francesa, e começa a dominar a França, vai em busca do domínio das tropas da Inglaterra. Mas Napoleão Bonaparte acaba perdendo esta guerra. Ele perde esta guerra e a França, por meio da Revolução Francesa, domina o território francês por meio de dois grupos. Um grupo baseado na luta armada, chamada Tropas Populares de Girondinos, e um grupo baseado nos ideais econômicos, nos ideais científicos, chamados de jacobinos. Essas tropas, em 1789, invadem a monarquia francesa e derrubam o Império Francês, através de um movimento chamado Revolução Francesa, que dá início à Idade Contemporânea e marca o fim da Idade Moderna. E é também na Idade Moderna,
por meio dos burgueses que surgem as práticas relacionadas às primeiras fábricas, no qual é chamada de também Revolução Industrial, os primeiros modelos de fábricas baseados na manufatura, e posteriormente surgem as primeiras máquinas, que dá origem à chamada maquinofatura, e também por meio da Idade Moderna, que também surgem os primeiros modelos econômicos que dão origem às práticas chamadas também de capitalismo. Esse foi um pequeno resumo sobre a Idade Moderna, sobre os principais acontecimentos. Espero que vocês tenham gostado. E se tiverem dúvidas, é só consultar o nosso vídeo. Valeu, forte abraço!